Em relação aos ensinamentos da Igreja de Fraternidade Branca, né, como eu falei, não existe essa questão dogmática, como em algumas religiões, né, que são regras e são leis que quem está lá dentro tem que obedecer, né, porque a Grande Fraternidade Branca Saint Germain, né, o sétimo raio, preza muito pela liberdade individual, né? Claro que a gente tem que entender também o que é essa liberdade, né? Dentro das leis de Deus existe muita possibilidade de liberdade, né? A gente não deve confundir com um oba-oba, que tudo pode ser feito. Eu li até um dia desses, acho que foi ontem, que ninguém preza mais nosso livre-arbítrio do que Deus. Pois é, né? Ele que criou a lei, então ele sabe o que ele tá fazendo. A gente tem tanto medo de ser julgado por Deus e pelos outros, mas ninguém preza mais nossa liberdade do que o próprio Deus, então... Olha, que bom, né? Que frase boa. Eu acho que muita gente se sente aliviada em relação a isso. Sim. Agora, sim, os mestres, eles falam sobre alimentação. E não é nenhuma imposição, né? Tanto que nesse livro aqui, As Profecias de Saint Germain para a Era de Aquário, tem um capítulo, na verdade é um textinho, né? Uma fala aqui de um ditado de Saint Germain, que foi dado inclusive aqui no Brasil, em Porto Alegre, em 96, que ele fala que a gente precisa, né, fazer um balanço. Ele pede para que a gente reduza a ingestão de alimentos pesados. Ele pontua carne vermelha, o sal, a gordura, o açúcar, né, coisas que vão trazer um certo desequilíbrio no nosso corpo quando a gente consome em excesso, né? Agora ele fala, peço-vos. Ele não tá dando uma ordem, ele não tá exigindo que a gente faça. E ele explica, o excesso de gorduras animais e de condimentos fortes não é recomendável para o devoto espiritual, né? Tem até no hinduísmo, tem alguns grupos têm uma restrição em relação ao consumo de cebola e alho, né? Enfim. Coisas muito fortes. Condimentos muito fortes. E isso, a gente vai buscando esse equilíbrio, né? Então ele fala que a chama violeta funciona até um certo ponto. Precisais aprender os métodos de jejum científico e oração sincera, para que as substâncias pesadas que a gente consome, né, possam ser purgadas do vosso corpo e a luz que a gente invoca possa penetrar mais profundamente nos nossos 4 corpos inferiores. Eu já falei sobre isso aqui na página, né, que nós temos 4 corpos, a gente tem um corpo físico, 4 corpos inferiores, melhor dizendo, um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo etérico. E a gente evolui nesses 4 corpos, né? Aqui na Terra, aqui no plano físico, a gente só vê um, mas a gente está crescendo em todos, né? Então, o equilíbrio também desses outros corpos, né, é pautado pela evolução do nosso corpo físico, né? Não adianta a gente estar aqui sem energia física e decretando e buscando evolução espiritual, porque não vai funcionar da mesma forma que uma pessoa com mais energia física, com mais vivacidade, com mais saúde teria, né? Porque a gente fica mesmo desgastado, né? Quem tá de barriga cheia, quem tá com diabetes, quem tá com obesidade, quem tá com os índices glicêmicos bagunçados, quem tá com, sei lá, gordura no sangue, é óbvio que vai ter restrições em relação à sua vida espiritual também, porque ela não vai conseguir ter o mesmo ritmo, entre aspas, espiritual do que a outra. Mas, repito, isso tudo são escolhas, isso tudo é até mesmo um estilo de vida, né? A gente nasce numa família que pode ter uma alimentação vegetariana, ou a gente nasce numa família que vai ter uma alimentação não vegetariana, e a pessoa não tem necessariamente uma culpa nisso, né? É o caminho daquela família, é até mesmo questões econômicas, né, que vai pesar muito no bolso das pessoas, entre escolher uma alimentação sem glúten, por exemplo, que é cara, ou escolher uma alimentação orgânica, né, como a gente estava conversando antes. E são muitos fatores, né? Tem gente que prefere não tomar remédio, tem gente que prefere não consumir álcool. E são escolhas, né? E está, inclusive, está estudando recentemente Ayurveda, né? Ayurveda, sim. Ayurveda, eu vou falar rapidamente o que é, pra gente não entrar um assunto muito no outro, Mas a Ayurveda, ela fala muito disso, da importância do que a gente coloca no nosso prato pra nossa mente, pra nossa alma e pro nosso espírito. A Ayurveda, ela vem de uma medicina milenar, né, que surgiu na Índia e foi passada oralmente por sábios indianos, que eles foram percebendo de forma empírica mesmo como o corpo deles reagiam a certos alimentos, a certos grupos de alimentos, como o corpo deles na yoga e na meditação reagiam quando eles comiam carne vermelha, quando eles comiam hortaliças, quando eles comiam frutas, quando eles estavam em jejum. Então, a Ayurveda, para resumir o pilar assim, ela fala de 3 doshas, né, que são como perfis biológicos que todos nós temos dentro da gente. Então, existem 3 perfis biológicos, 3 doshas, que são Vata, Pitta e Kapha. Todos nós temos
vata, pitta e kapha dentro da gente em diferentes intensidades. Às vezes você é mais kapha, mais vata, mais pitta, e isso você só vai descobrindo fazendo um teste que é muito simples. Tem livros que tem esses testes e você pode achar online também, botando no Google assim, testes de doshas. Você vai descobrir quais são os seus doshas primários e secundários. Eu sou kapha pitta. E eu sou pitta vata, quase eu trabalho aqui. Então, mas não quer dizer, por exemplo, que por eu ser pitta vata, eu só posso comer alimentos que vão intensificar pitta e vata. Na verdade, é muito pelo contrário, porque na Ayurveda, o semelhante atrai o semelhante. Então, se você comer muitos alimentos pitta vata, você vai intensificar muito o seu lado pitta, o seu lado vata, e o seu lado kapha fica desequilibrado, fica atrofiado, e você precisa manter esses 3 doshas em equilíbrio. Lembra até a chamatrina, né? Amor, sabedoria e poder. Isso, a gente tem que ter o balanço dessas 3 energias, né? Porque senão a gente vai virar ditador em um desses 3, né? Ou seja, um vai se sobrepor ao outro e as características elas acabam se tornando negativas e não positivas, que seria pelo equilíbrio, né? Então, a Ayurveda ela preza que você se alimente de maneira correta e saudável para equilibrar esses 3 doshas. Tem alimentos que vão intensificar os doshas e alimentos que vão desequilibrar os doshas, que o desequilíbrio dos doshas é o que causa certas doenças na Ayurveda, por exemplo. Então, existem alimentos que vão intensificar muito pitta e deixar você uma pessoa muito ansiosa e agitada. Existem alimentos que vão intensificar muito kapha, vai te deixar uma pessoa lenta, sonolenta, cansada, letárgica. Então, é tudo a questão do equilíbrio desses 3 doshas, né? A energia dos alimentos. E não existe nenhum tipo de proibição na Ayurveda, né? Eles recomendam que você evite o consumo de carne vermelha, de alimentos ricos em açúcares, industrializados, álcool, tabaco. Mas eles não proíbem nada disso. Mas eles te informam, te alertam que se você consumir esses alimentos, você vai estar desequilibrando o seu dosha. E isso vai trazer um impacto para sua mente e para sua alma, né? E para a saúde. Isso, e para a saúde. Então acho que por hoje tá bom, né? Pra esse bate-papo inicial, tá bom, né? Se surgirem mais dúvidas ou outros tópicos que a gente possa abordar depois, a gente volta. Mas em resumo, é essa questão, né? Do falso moralismo, da gente estar julgando e condenando as pessoas por elas não fazerem parte do nosso grupinho. A gente achar que é mais evoluído ou que as outras pessoas são menos evoluídas porque elas comem mais carne do que a gente, ou bebem, ou qualquer outro estilo de vida. Porque essas são escolhas individuais, né? E eventualmente todo mundo que tá no caminho espiritual de verdade, né, com comprometimento, vai começar a perceber que certas coisas fazem mal, né, e isso não precisa ser por imposição, porque eu tenho diversos relatos de pessoas que eu conheço, de alunos de cursos que já falaram isso, né, nossa, quando eu comecei a decretar, ou quando eu comecei a meditar, eu me sentia mal quando eu frequentava tal lugar, ou então quando eu comia tal coisa, porque a gente começa a ter mais consciência do nosso corpo, da nossa saúde, a gente percebe melhor como a espiritualidade está mudando a nossa vida e como as outras coisas do nosso ambiente, né, vão interferindo. E isso, como eu falei, é natural e é uma escolha, né? Então não vamos ficar bitolados em relação a essas coisas, né? Esses dogmas, quando eles são tomados de uma forma muito exagerada, eles acabam nos prejudicando, porque nós viramos pessoas que vamos condenar e culpar as outras, né? E ser orgulhosas espiritualmente. Sim. E essas características, elas são super negativas para quem tá buscando a espiritualidade, né? Então, se você é vegetariano, ótimo. Se você é vegano, ótimo também. Se você come carne, maravilha, né? Vamos buscar o equilíbrio dentro desses 3 tipos de alimentação, né? E vamos ser saudáveis, física, mental, emocional e espiritualmente. Sim. Não tentar ser autoridade num assunto que nós não somos, né, afinal. Justamente. Então é isso. Tchauzinho. Tchau.